Fala pessoal, tudo bom? Na semana passada nós falamos então um pouco sobre a filosofia medieval, eu fiz uma aula introdutória ao pensamento medieval, deixei com vocês algumas questões aqui nas páginas 106 e 108 da apostila, então hoje eu vim aqui para poder corrigir essas questões e assim a gente faz uma revisão desse conteúdo. A primeira questão então está na página 106, é a questão 2. Sendo os problemas filosóficos sempre articulados aos seus contextos socioculturais, compreende-se que a formação da cultura medieval na Europa tenha condicionado mudanças na atividade filosófica, pois, letra A, o cristianismo, ao introduzir noções como a de Deus criador e de pecado original, por meio de um saber revelado, introduzia novas questões e reflexão filosófica, ao mesmo tempo que exigia a definição dos vínculos entre conhecimento racional e conhecimento religioso. Perfeito. O cristianismo trouxe novas questões. Por exemplo, a ideia de que existe um Deus só, mas em três pessoas. Então, para isso, você precisa definir o conceito de substância, né? Uma só substância, uma só essência e três pessoas. Conceito de pessoa. Então, para poder explicar a doutrina da Trindade, os cristãos tiveram que quebrar bastante a cabeça para poder encontrar ali, dentro do sistema filosófico já existente, uma explicação que pudesse ser razoável para a doutrina da Trindade, como que Deus pode ser um só em três pessoas. Então são questões novas. A questão do pecado original, a questão do livre-arbítrio, que Santo Agostinho trata, são questões filosóficas que são postas por causa da doutrina cristã. Diante da doutrina cristã, como ela foi revelada, então surge a necessidade de encontrar novas categorias filosóficas para elucidar, para explicar essa nova doutrina. Então é exatamente isso que o cristianismo promove. Um encontro entre Jerusalém e Atenas. Um encontro entre a fé e a razão filosófica. A gente já tratou desse assunto bastante na aula passada, né? Então a letra A a gente sabe que é certa, né? Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra B. É notável que o cristianismo, em que pese seu determinismo sobre os sentimentos, os pensamentos e comportamentos das pessoas, não tem efetivado o intercâmbio com as proposições filosóficas de origem grega. Não, o cristianismo fez esse intercâmbio. A gente vê lá Santo Agostinho citando Platão, Santo Tomás de Aquino citando Aristóteles. A gente vê que existe esse esforço da filosofia cristã para tentar encontrar no patrimônio da filosofia pagã aquilo que pode ser aproveitado para a doutrina cristã. Como São Justino tinha dito, né? Tudo aquilo que foi dito de verdadeiro pelos não cristãos pertence aos cristãos, porque são como sementes do verbo. Falei disso para vocês na aula passada. Então o que é isso? É o cristianismo tentando dialogar com a sabedoria pagã. Porque se o cristianismo não estabelecesse nenhum diálogo com a filosofia pagã, como que ele iria penetrar nas culturas pagãs, uma vez que ele era uma religião que não estava destinada a ficar confinada nos limites de Israel, mas era uma religião de vocação universal, de vocação católica. Jesus disse, ide pelo mundo inteiro, pregar o evangelho a toda criatura. Então o cristianismo precisava dialogar com as culturas locais, com a sabedoria já presente nessas culturas, ou seja, com a filosofia pagã. Caso contrário, ele não conseguiria penetrar essas culturas. Então não é verdade que o cristianismo não promoveu o intercâmbio. Ele promoveu sim. Por isso a letra B está errada. C. O cristianismo, ao pretender-se como saber total, tornou o conhecimento filosófico simples exercício de erudição, desprovido de valor efetivo para as questões existenciais da humanidade. Isso não é verdade. Os filósofos cristãos valorizavam muito o conhecimento filosófico. Diziam que não existe nenhum teólogo que não tenha sido antes filósofo. Nemoteólogos, nisi filósofos. É um adágio medieval. Ninguém pode ser teólogo se antes não for filósofo. Porque a filosofia é como uma ciência propedêutica. A filosofia prepara a razão humana para poder receber a revelação e entender, compreender a revelação. Letra D. A cultura cristã confirmava, sob o ponto de vista religioso do conhecimento revelado, todas as hipóteses anteriormente reformuladas pelos filósofos gregos, especialmente os pré-socráticos. Isso não é verdade. O cristianismo não estava ali para poder validar tudo aquilo que os gregos haviam dito. Até porque muitas dessas coisas
entravam em contradição com a própria doutrina cristã. Então eu disse a vocês, o cristianismo tem aquela meta de estabelecer um diálogo com a sabedoria pagã, mas corrigir também. Não é a filosofia cristã, não é ela que vai se paganizar, é a sabedoria pagã que vai se cristianizar a partir desse encontro. Então o cristianismo não estava lá para poder validar tudo que foi dito pelos filósofos, não, mas para tentar aproveitar aquilo que de alguma maneira poderia ser harmonizado com o cristianismo, com a doutrina cristã. A gente tem assim vários pontos, por exemplo, Aristóteles sugeria que o universo é eterno. O cristão não pode aceitar isso. Está lá no livro do Gênesis que Deus fez o mundo do nada, no princípio era só Deus. Então, por mais que São Tomás de Aquino, que era um grande fã de Aristóteles, por mais que ele usasse categorias aristotélicas na sua filosofia, por exemplo, na doutrina da Eucaristia, ele usa as categorias de substância e acidente, ele não vai concordar que o universo é eterno. Nesse ponto ele vai corrigir Aristóteles. Então ele não está ali para poder validar tudo que Aristóteles tinha dito. Não, pelo contrário. Em alguns pontos ele vai precisar corrigir, né, os filósofos pagãos. Então isso é muito natural, isso acontece o tempo todo na filosofia medieval. A leitura dos filósofos pagãos, mas sempre é uma leitura crítica que é feita dos filósofos pagãos. E essa crítica acontece à luz dos princípios da doutrina cristã. Então aqui na questão 2, o certo seria a letra A. Tá bom? Agora a gente vai para a página 108, questão da UFMG, questão 3. É uma questão discursiva, tem letra A e letra B, tem um textinho aqui que a gente vai ler e esse texto serve de base para responder essas questões. Leia estes trechos. Trecho 1. Aí tem uma fala de Santo Anselmo. Não tento, Senhor, penetrar na tua profundeza, porque de modo algum comparo a ela minha inteligência, mas desejo ao menos compreender tua verdade, em que meu coração crê e ama. Com efeito, não procuro compreender para crer, mas creio para compreender. A primazia da fé. Embora exista ali a importância da razão, da compreensão, mas a fé tem primazia. Trecho 2. São Tomás de Aquino, na Suma contra os Gentios. Há, com efeito, duas ordens de verdades que afirmamos de Deus. Algumas são verdades referentes a Deus e que excedem toda a capacidade da razão humana, como, por exemplo, Deus ser trino e uno. Outras são aquelas as quais a razão pode admitir, como, por exemplo, Deus ser uno e outras semelhantes. Estas, os filósofos, conduzidos pela luz da razão natural, provaram, por via demonstrativa, poderem ser realmente atribuídas a Deus. Embora a supracitada verdade da fé cristã exceda a capacidade da razão humana, os princípios que a razão tem postos em si pela natureza não podem ser contrários àquela verdade. Com base nas ideias contidas nesses trechos, identifique as duas formas de conhecimento neles referidas. Então a gente está falando aqui do conhecimento da razão natural, que é aquele conhecimento filosófico, conhecimento buscado pelo homem, quando o homem que tem essa sede da verdade, Aristóteles disse isso lá no livro 1 da Metafísica, todos os homens desejam por natureza conhecer. O homem com essa sede de verdade procura perscrutar, procura entender os mistérios do mundo, os mistérios do universo. Mas esse tipo de conhecimento nasce do esforço humano, é o homem sozinho tentando conhecer. E existe uma outra ordem de conhecimento que não vem do homem, mas o homem ele simplesmente recebe. Ele é um receptor desse conhecimento, que é o conhecimento revelado, aquilo que Deus revela de si mesmo. Por exemplo, não é invenção humana, para São Tomás, que Deus é unitrino. Isso foi revelado por Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Foi o próprio Deus que revelou. Agora, o homem poderia sozinho descobrir a existência de Deus, que Deus existe, que Deus é, que o mundo ele precisa de um Criador. Caso contrário, do nada, nada se faz. Então, se o mundo existe, é porque existe um Criador. Isso aí é um raciocínio puramente humano. Você não precisa da revelação de Deus para poder entender isso. Então, a respeito de Deus, nós temos aqueles conhecimentos que são puramente filosóficos, e esses conhecimentos estão ao alcance da razão natural, mas temos também uma outra ordem de conhecimentos, são conhecimentos superiores, são os conhecimentos teológicos, aqueles conhecimentos
que dependem da revelação de Deus. Deus nos revelou e nós aceitamos por causa da autoridade de Deus. Não há evidência daquilo, uma evidência que possa ser filosoficamente demonstrada, mas existe a autoridade de Deus que revelou. Então são essas duas formas de conhecimento. E letra B, explique que tipo de relação os autores medievais citados estabelecem entre essas duas formas de conhecimento. Eles dizem que essas duas formas de conhecimento não podem ser contraditórias, porque no fundo, quem colocou no homem a capacidade de conhecer o universo foi Deus. E quem se revela, por exemplo, nas Escrituras, no Depositum Fidei, no depósito da fé da igreja, é Deus também. Então Deus não pode se enganar e nem nos enganar. Aquilo que Deus revela não pode ser contrário àquilo que nós conhecemos. Pode ser, assim, complementar. Deus pode nos revelar alguma coisa que nós sozinhos não conseguiríamos conceber. Isso sim. Mas isso que ele revela não é irracional. Deus nunca vai nos revelar uma coisa irracional, contrária à razão, porque ele é a fonte de toda a razão. Então, no final das contas, o conhecimento filosófico e o conhecimento teológico, o que os filósofos medievais querem dizer? Esses dois conhecimentos, o filosófico e o teológico, eles não têm uma contradição entre eles, mas eles são conhecimentos complementares. É isso. Bom, questão 4, ainda aqui na página 108, a última questão, para a gente terminar essa aula de hoje. Tem um texto aqui de Etienne Gilson, uma questão do Enem. Leia o texto a seguir. Que tomada em si em absoluto, uma filosofia verdadeira deva sua verdade unicamente à sua racionalidade é indiscutível. Santo Anselmo e Santo Agostinho foram os primeiros a dizê-lo. Mas que a constituição dessa filosofia verdadeira só tenha podido completar-se com a ajuda da revelação, agindo como um socorro moral indispensável à razão, é igualmente certo do ponto de vista dos filósofos cristãos. Etienne Gilson foi um grande especialista em filosofia medieval. Esse texto de Etienne Gilson sobre a formação da filosofia medieval possibilita observar que a. Os pensadores cristãos incorporam as reflexões filosóficas no horizonte doutrinário do cristianismo. Exatamente. Então, as reflexões filosóficas são incorporadas dentro do horizonte do cristianismo. Elas são aceitas, elas são absorvidas pelo cristianismo. O cristianismo absorve, corrige e vai moldando essas concepções segundo os seus próprios critérios. Exatamente isso. Então a gente já sabe que a letra A está certa, né? Vamos ver por que as outras estão erradas. Letra B. Os pensadores cristãos superam as incertezas da filosofia com a apresentação de verdades incontestáveis. Não são verdades incontestáveis a priori. Existe essa necessidade de demonstração filosófica dessas verdades. Não é assim, é verdade dogmática e ponto final, senão não teria filosofia. Filosofia não pode ter esse dogmatismo a priori, isso não pode acontecer. C. Os pensadores cristãos desprezam as teses platônicas e comprovam os acertos das especulações aristotélicas. Não é verdade. Existem pensadores cristãos que são mais simpáticos a Platão e existem pensadores cristãos que são mais simpáticos a Aristóteles. Por exemplo, Santo Agostinho era muito simpático a Platão e Santo Tomás de Aquino muito simpático a Aristóteles. Então eles não aceitam nem rejeitam em bloco a filosofia platônica ou a filosofia aristotélica. Não, eles procuram dialogar com toda boa filosofia que foi feita pelos pagãos. D. Os pensadores cristãos submetem as concepções filosóficas ao rigor dos testes experimentais de verificação. Testes experimentais de verificação, isso aí é uma coisa da modernidade, depois da Revolução Científica. A filosofia medieval não trabalha com isso. E letra E. Os pensadores cristãos reproduzem as teses das escolas helenísticas e acrescentam-lhes uma dimensão metafísica. Não reproduzem as teses das escolas helenísticas, até porque as escolas helenísticas tinham teses materialistas. É verdade que elas não tinham metafísica, que o cristianismo tem uma metafísica, mas não é verdade que os cristãos reproduzem. Não reproduzem. No máximo você tem ali no caso da filosofia estoica a noção de lei natural que ajuda um pouco a reflexão dos filósofos cristãos sobre a lei natural, mais nada. A ética é totalmente diferente, a visão de mundo é diferente, enfim. Então, gente, aqui nessa última questão, questão 4 da página 108, gabarito letra A. Eu espero que essa aula tenha servido para poder tirar qualquer dúvida. Na semana que vem a gente traz conteúdo novo aí para vocês. Grande abraço!